É só esperar que ele vai fazer o milagre na tua vida, porque a hora dele sempre é perfeita, ele sabe fazer, o momento de fazer, a forma de fazer. E eu tenho certeza, se tem uma coisa que eu aprendi com Deus e quero compartilhar já de início com vocês, é sobre o tempo para ele realizar as coisas. A gente é muito apressado, a gente quer do nosso jeito, a gente quer naquele momento, naquela hora. E eu aprendi com Deus que eu tenho que continuar, fazer a minha parte, manter a postura diante dele, manter a espiritualidade, manter a centralidade em Deus, a busca, o interesse, mesmo quando eu estou fraco, ou mesmo quando eu não recebi o que eu queria, mesmo quando as orações ainda não foram atendidas, e você permanecer, porque aí na hora certa, no momento certo, ele entra e ele faz. Isso é real, porque ele é fiel para cumprir a palavra dele, entendeu? Então, se você está esperando por algo na sua vida, não desista, permaneça, permaneça e o Senhor no tempo dele. Por que, pastor, não pode ser no meu tempo? Porque ele sabe o que é melhor e ele vê o futuro, nós não vemos. Às vezes você quer alugar uma casa, você quer abrir um negócio, você quer ir para um emprego, quer passar num concurso, você quer aquilo e na sua cabeça aquilo ali vai ser o melhor para você, porque você deseja muito. Mas ele vê lá na frente. Aí ele não concede agora. Aí Deus está me trazendo à memória aqui nessa introdução a minha filha. Ela está. Não comentem nada com ela para não aguçá-la mais ainda. Mas ela está querendo muito um coelhinho. Mas pensa num querer. Todo dia ela me mostra um coelho na internet, toda hora aquela coisa de criança de ficar ali e não sei o que, não sei o que. E aí eu confesso a vocês que metade do meu coração era de ceder. E por que isso? Porque nós já temos 2 cachorros, vocês sabem que dá um trabalhinho, é aquela história que quem tem cachorro sabe como é que é. E a gente tem uma vida, às vezes, muito corrida, e aí já viu, né? Então, e o cachorro foi por causa dela, e se deixar, ela nem vê o cachorro lá atrás, na parte de trás da casa. A criança é assim, ela pede, depois ela deixa de lado. E aí agora é o coelho. Então, no meu coração, você vai entender o que tem a ver a minha filha com você, e o pai e os filhos. No meu coração, eu gostaria muito de dar o coelho para ela, mas ainda não é o momento. Ela não está preparada. E eu conheço a minha filha. Eu já dei várias coisas para ela que ela queria muito, 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 muito. Depois que eu dei, ela simplesmente só ficou uma semana com aquilo ali. Literalmente uma semana. Uma vez ela estava querendo um urso enorme, não sei o quê, aquela coisa toda. Eu fui lá, me esforcei, comprei o urso para ela. Esse urso ele fica guardado dentro de um saco. Ninguém mexe no urso, o urso está lá, coitado, abandonado. Então, quando eu olho para isso, ela não está pronta ainda. Ela não está pronta. E o coelho, ele não é como um cachorro, que você dá a ração e deixa ele lá e ele se vira. O cachorro é forte. O coelho é sensível. O coelho tem que tomar cuidado para não ir em determinado lugar da terra. Enfim, então por que eu estou falando isso para você? Porque Deus me trouxe essa experiência para compartilhar. Eu quero dar o coelho. Eu estou muito inclinado a dar o coelho. Mas eu sei que se eu der esse coelho agora, vai trazer transtorno para ela, porque haverão brigas que não precisavam ter, porque ela vai, e eu conheço a minha filha. Deus te conhece. Tem coisa que ele não vai te dar para o teu bem. Mas eu não estou dizendo para você que eu nunca vou dar um coelho para minha filha, que eu sou mau. Não. Eu só estou entendendo que esse coelho agora vai dar treta para ela e para nós. E ainda vai dar treta para o coelho, tadinho, tá arriscado o coelho morrer antes da hora, não é verdade? Então eu não quero mal para o coelho, não quero mal para minha filha e não quero que a nossa família fique brigando por causa de uma benção, de um coelho. Então, às vezes, Deus ele não te dá aquilo na hora, mas eu te digo isso por conhecer Deus há 30 anos. O coração dele fica muito inclinado em te abençoar. Mas ele fica esperando, só que nós somos humanos. Foi nessa que eu dei o segundo cachorro, irmãos. Quando eu dei o primeiro cachorro, eu falei, nunca mais eu vou dar cachorro, não dou mais. Aí eu fui lá, na live, vocês viram, né? Dei aquele cachorro. Meu irmão, pensa num transtorno que é aquele cachorro. Misericórdia. Então,
O que eu quero que você entenda? Se você está esperando algo de Deus, continue sendo filho, continue sendo filha, continue demonstrando que você está pronto, pronta para receber o que tanto você está pedindo a Ele. E eu tenho certeza que se eu, que sou um pai humano, falho, pecador no sentido de ser humano, eu fico com um amor tão grande pela minha filha que eu quase estou abrindo mão, mas Deus ele não pode errar. Se eu abrir mão agora e der um coelho para ela, eu posso estar cometendo um grande erro. Deus ele não erra, então ele não vai dar. Mas eu tenho certeza que na hora certa você vai ter o seu coelhinho que você precisa. Só basta você estar pronto para cuidar daquilo que Deus vai colocar nas tuas mãos. Eu já vi muita gente pedir coisa a Deus, Deus, por amor, conceder e dar ruim. Aí eu fecho essa minha fala com o que está vindo agora na minha mente. Abraão. Deus prometeu a ele um filho que seria o filho da promessa. Aí eles quiseram antecipar, pegaram lá uma coelhinha para gerar o filho. Deus permitiu. E aquele filho que nasceu daquela antecipação trouxe um transtorno muito grande para a família de Abraão e até hoje o que Ismael ficou com o coração ferido por ter sido jogado no deserto por Abraão e Sara, e até hoje a geração de Ismael peleja contra a geração de Israel. A geração de Ismael peleja contra a geração de Israel, que é a geração de Abraão. Então, acalma o teu coração, que o que você precisa, Deus está preparando, mas Ele quer ver o teu coração, o teu preparo em nome de Jesus, tá bom? Quero também dar as boas-vindas a Mariana e ao Eduardo, sejam muito bem-vindos, tá? Esse é um culto de estudo, estudo da palavra, e por ser estudo, nós entendemos, e Deus nos deu uma orientação, de fazer um modelo diferenciado, em que as pessoas podem participar, é um culto interativo, se tiver alguma dúvida pode participar, porque no culto de domingo é um culto coletivo, onde se fala para todo mundo e está tudo certo. No culto de estudo, a gente precisa entender, então pode perguntar e participar, caso qualquer um de vocês tenha alguma dúvida, tá bom? Então sejam muito bem-vindos ao que nós chamamos de um lugar de crescimento. Vamos então, para a gente fechar hoje, esse tema, a parte de Deus, tá? E vamos para que na semana que vem, se Deus permitir, eu vou ter uma convidada aqui internacional que vai estar, eu vou estar aí sentado, né, para aprender, que eu amo aprender. Eu vou estar assentado e se tudo der certo, essa semana vai vir uma pessoa para dar uma continuidade, ela vai abordar ainda falando sobre finanças, tá? Lembrando que quanto mais estudarmos sobre um assunto, mais entendidos seremos sobre ele. Tá? Então, essa pessoa ela vai vir para falar sobre como ter abundância, o que é abundância na Bíblia, é prosperidade na Bíblia, não é essa prosperidade teologia da prosperidade, é prosperidade bíblica, é aquela bênção que Abraão recebeu de Deus, que foi estartada sobre todas as famílias. É isso aí, ó. Como viver em abundância, sendo que o diabo ele ouviu e ele sabia o que foi declarado sobre as famílias. Então ele vem lutando para impedir que a gente prospere. Vocês já repararam? O que é mais fácil? Prosperar ou se endividar? Não precisa nem responder. Por que isso? Porque prosperar parece que tem um peso. Parece que tem uma borracha puxando, assim, uma câmara de ar, de pneu, de bicicleta puxando. Eu acho que às vezes até de caminhão, né, irmão? Que a pressão é grande para trás. Você dá 3 passos para frente e dá 10 para trás. Por que isso? Porque Deus startou uma bênção, nós já estudamos sobre isso, a prosperidade que tem sobre a terra. É muito farta, é muito grande, porém, há uma força contrária que nos puxa e não quer deixar a gente prosperar. E por que isso também? Muita palavra negativa, pessoas que falaram coisas terríveis que recaem sobre a vida, como nós já estudamos sobre maldições, de pragas, de palavras de pai, mãe, familiares, até amigos, intenção contrária. Tudo isso pesa. Então é muito mais difícil prosperar e ter abundância do que você se enrolar. Se enrolar é rápido, irmãos. Parece que tem uma força que te empurra para você se perder. Sim ou não? Agora,
Quando eu entendi isso, eu comecei a falar assim, então me ensina sobre isso. Então, essa irmã vai vir nos abençoar com essa palavra aí, tá bom? Então vamos lá. E aí hoje eu pretendo fechar porque são vários tópicos, né? Dentro desse estudo sobre finanças, são vários tópicos. Nós estamos falando da parte de Deus, foi a nossa parte, agora a parte de Deus, tá? Vamos lá então. Então, eu falei na semana passada, só uma retrospectiva rápida, a questão da meditação. Comece a meditar. Como é que você está gastando o seu dinheiro? Para onde está indo o seu dinheiro? Toda vez que eu vou ajudar alguém com a questão financeira, de estar endividado ou alguma situação assim, o que, que eu faço? Eu falo, eu sei que é difícil, mas tem que encarar a sua dívida. Não tem jeito. Aí vai ter que ver quanto tem em cartão de dívida, parcelamentos, refinanciamentos, que nunca faça isso, nunca refinancie, enfim, mas isso aqui é outro assunto. Ou seja, eu mando a pessoa botar no papel. A gente vai ter que encarar juntos. Eu estou aqui, vou te ajudar, mas tem que encarar. Então, quando é que você faz isso? Quando você para meditar e ver como é que sua vida está. Porque se você não parar para meditar, você não vai conseguir sair da situação que você se encontra. Você tem que parar. Poxa, eu estou gastando. Vou dar um exemplo sem entender o que significa essa questão de meditação. Se você não observar, às vezes a gente gasta muito dinheiro com lanche. Lanchinho bobo. Vai ali, come um negócio, daqui a pouco vai e come outro, vai ali, come outro, vai ali, come outro, vai aqui, come outro. Quando chega no final do mês, você não sabe, porque você não parou para meditar sobre isso. Você gastou, sabe quanto? 600, 700 reais. Vai no churrasquinho, 30 reais, 40 reais. Se tem família de 4 ou 5, você pode ter certeza que já tem 50 reais garantido aí. Aí foi ali, comeu um negócio ali, aí foi no McDonald's comeu outro. Só que na hora, vou dar o exemplo do cartão de crédito. Você compra R$ 10 aqui, R$18,90 aqui, 17 aqui, 35 aqui. É 35 que está saindo naquela hora. Tá pouquinho, 35. Daqui a pouco 78. 3 de R$19,90. Quando chega no final do mês, qual é o tamanho do boleto? R$3.000. Onde eu gastei isso? Não gastei isso tudo, não. Aí vai você ligar para o atendente. Não gastei, não. Mas sabe por que isso? Porque no seu cérebro só está saindo R$38,90. E eles botam os valores quebrados para isso, tá? R$19,90. R$37,90. Já reparou como é que é no mercado? Aquilo ali é estratégico, para você não perceber que você está gastando. Olha, R$1,99 são R$2. Mas você não acha que você está gastando R$2. Só R$1,99. Então, nessa você vai. Quando chega no final, você tem ali uma dívida enorme. Então, a Bíblia te orienta a você parar e refletir sobre isso. É melhor você encarar a situação agora e buscar orientação, mentoria e ensinamento e resolver, do que você ficar ali e entra ano e sai ano a mesma coisa. Tá? Então, medite sobre isso. Tem pessoas que trabalham o ano inteiro, chega no final do ano, elas pegam todo o dinheiro que elas conquistaram e vão viajar. Eu já falei isso, está tudo bem, viagem é bom, mas se você meditar, você vai ver se naquele ano, naquele mês, você pode ou não viajar. É sobre isso. Não é que você não possa se divertir, mas é você parar e meditar se verdadeiramente naquele ano dá para fazer aquilo. Se naquele ano dá para você fazer uma festa, se dá para você comprar alguma coisa. Então isso é meditação, porque senão Deus não vai te ajudar. Porque se você não está pensando na sua vida, Deus não vai pensar por você. Tá? E aí, tome cuidado com aquela questão, o dinheiro é meu, eu gasto como eu quero. A gente tem aprendido sobre isso. É meu. E ainda mais o crente, ele tem um probleminha. Ele entrega o dízimo, dá a oferta. Então, o dízimo é 10%, a oferta é o valor que Deus coloca no teu coração, você vai lá como gratidão e dá. Aí, o diabo coloca assim na tua mente, às vezes no coração. Você já fez a sua parte, você é muito fiel. Agora esse dinheiro que está na sua mão é seu. Faça o que. Agora você pode fazer o que quiser. Aí você pensa assim instintivamente: ufa, já dei o dízimo, já fiz a minha parte, já cumpri a minha obrigação de cristão. Agora, ufa, eu estou livre para gastar o meu dinheiro. Não. Você vai trocar o pronome aí. Meu dinheiro pelo teu dinheiro. Senhor, está aqui os meus 10%. Esse mês eu pude te honrar com oferta aqui de gratidão, mas os 90% continuam sendo teu.
Me ajuda e me ensina a gastar. Me ajuda, me dá sabedoria, me dá discernimento. Abençoa esse dinheiro, porque eu aprendi que o dinheiro tem uma carga espiritual muito grande. Abençoa esse dinheiro. Às vezes a pessoa ora só para Deus abençoar o dízimo e a oferta, mas não ora para abençoar o dinheiro que fica na sua mão. Aí o diabo, que entende o mundo espiritual, vai lá e começa a manipular o teu dinheiro, a sua mente. Aí você entra num redemoinho, na verdade, num espiral assim, e vai descendo. Então, em nome de Jesus, use essas duas questões, são duas sugestões que eu estou te dando. A primeira é meditar, tanto espiritualmente como também raciocínio, como também parar tudo é de Deus, gente. Teus filhos são de Deus. Ai, meu filho é tudo para mim. Meu filho é minha vida. Meus filhos são a minha base. Para com isso. Quando a gente morre, tudo fica aí. Filhos, tudo fica. Nada é nosso. Deus nos deu para administrar. Mordomos. A Bíblia chama de mordomia. Mordomia é administração. Parece, e você tem que fazer essa disruptura na sua mente. Por isso que dá briga entre pais e filhos, porque os pais acham que os filhos são deles e não são. Difícil ouvir isso, né? Mas quando você entende isso, vira a chave, você vai viver muito melhor. Porque aí você vai entregar para Deus, aí ele sabe cuidar e ainda vai te dar sabedoria para administrar filhos, casamento. Meus irmãos, não se assuste quando eu digo aqui centenas de vezes, eu não tenho condições, eu não sei administrar o meu casamento. Eu não tenho amor o suficiente para amar a minha esposa. Que os visitantes entendam essa palavra. Quando eu entendo isso, eu falo, Senhor, só o Senhor para me ajudar. Só o Senhor. Coloca no meu coração o teu amor pela minha família. Porque se eu for amar a minha família com o meu amor, irmãos, a gente tem dificuldade de se amar, de se entender, de se compreender. Hoje eu estava na minha luta diária. O que é minha luta diária? Academia. Estava lá, aí um dos professores, o rapaz do bombeiro, ele dirige, ele vai na ambulância, ele vai até no rabecão quando precisa, né? O cara é top, ele é comandante, sei lá, ele é um oficial, um homem preparado, preparadíssimo. Conversando hoje comigo, ele abriu o coração, está quebrado. Ele que está acostumado a chegar num acidente, porque ele é aquele que vai lá no acidente, que a mãe chorando e o filho no meio das ferragens, todo arrebentado. É o trabalho dele. Só que ele não está sabendo lidar com a vida dele. Ele não está sabendo administrar a mente dele. Ele está. Então, quando eu olho para isso, não é sobre o seu treinamento, não é sobre a sua formação, não é sobre o seu dinheiro, não é sobre a sua graduação. Só Deus para te dar controle emocional, Deus para guardar a tua mente da paz, porque tem profissões, né, irmã Débora Stutz, no hospital, que é terrível. Você vê pessoas no seu estágio de morte, pessoas saindo num saco preto. Então, você não aguenta. Então, tem que ser Deus. Administrativamente, eu já vi administradores, economistas arrebentados financeiramente. Por quê? É Deus. Então, nas suas finanças, coloque Deus. Fala, Deus, me ensina, eu reconheço. Eu não sei o que fazer. No meu casamento, eu não sei. Meu amigo Léo, que vai casar, né? Com a Dai, vou chamar de Dai, tá? Dai não, Dalila, né? Dai está aqui, Daiana. Ele tem que entender isso e ela também. Que eles sozinhos não conseguem. A Bíblia fala cordão de 3 dobras. Eu, minha esposa e Jesus. Vocês estão entendendo? Então, em nome de Jesus, esse curso, né, esse estudo, ele é para isso. Por isso que é consciência financeira. Nós não vamos falar de administração, é de entendimento, porque tudo está aqui, da forma como você entende, tá? Então não deixe de meditar e não deixe de mudar a esse pronome, de ficar falando meu dinheiro, é meu dinheiro, eu faço o que eu quero. Por isso que quando o pastor fala, olha, você tem que... o pastor quer mandar no meu dinheiro. O pastor está querendo o meu dinheiro. Não é isso.
Não, eu vou usar o meu dinheiro para abençoar a obra de Deus, o reino de Deus. Eu quero abençoar, Senhor, e ainda me ajuda e me dê sabedoria. Por isso que a Bíblia fala, é melhor dar do que receber. Quem planta vai colher. Por isso, é porque primeiro tem que entender que não é meu. E quando você entende isso, mas eu vou perder se não é meu. Não, é pelo contrário. É perdendo o reino de Deus, a conta é diferente. É morrendo que você vive. É perdendo que você ganha. É dando que se recebe. Só que nós fomos criados a dizer, farinha pouca, aí você traz isso para a tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos progredir. Oração especial, que eu chamo também de oração específica. Peça para que o Senhor conscientize do seu domínio. Faça disso um alvo de oração especial durante os próximos 30 dias. Para você desintoxicar desse vício de pegar o dinheiro. Eu não sei que coisa é essa, as pessoas pegam em dinheiro e elas já pensam em gastar, elas já pensam, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou comprar isso. E está tudo bem, eu não estou acusando você se você tem esse pensamento. Mas é hora de você aprender e falar assim, não, peraí. Respire pelo menos. Medite sobre o dinheiro que você recebeu. A mentalidade pobre. Lembra disso que nós falamos? Mentalidade pobre. Recebeu as férias, o seu salário vai dobrar. Uau! Se você ganha 2.000, você vai pegar em 4.000 reais. Se você ganha 5, misericórdia! Tu vai ficar milionário no mês. 10.000 reais! Parece até o Silvio Santos, né? 1 milhão de reais. Aí você fica, meu Deus. Só que você não parou para pensar que mês que vem vai vir aquele resíduo no contra-cheque. 38 reais. 25. Mas aí você, se sentiu milionário. Aí você, nas férias, junho, gastou. Aí vamos trabalhar. Chega no final do ano. Aí você já fica, 13º. 13º é o 13º salário, é um salário a mais, aleluia! Quando você pega, e esse é bom, hein? Porque ele não vem com desconto. Então é mais do que o dobro, vai dobrar teu salário. Se tu ganha 4, vai ser mais do que 8.000 reais. Aí você já entra numa energia de gás. Aí fica aquele ciclo. Por que não fazemos diferente? Esse ano, eu não vou para lugar nenhum. Esse ano eu não vou sair. Eu vou pegar o meu dinheiro e eu quero ter paz. Então eu vou ver ali situações que eu preciso pagar. Busca orientação. Não sai pagando tudo não, que não se deve pagar. Tem uma ordem para pagamento, tá bom? Não pode sair pagando, como eu falei semana passada. Então você fazer, para você ter estrutura. Às vezes você gasta o dinheiro e você não tem nada nas suas mãos. Para onde foi o dinheiro? Você não consegue ter nada. Eu já vi pessoas que ganharam valores altíssimos, 50.000 reais, 60, 70, 80.000 reais. E essas pessoas não conseguiram comprar nada palpável. Comprou ali um negócio ou outro, ali um item ou dois, mas continuaram na escassez de coisas que não tinham quando não tinham dinheiro. Então é sobre consciência. Então o que você faz? Faça disso um alvo de oração. Senhor, me dá essa sabedoria. E outra coisa, gente, a administração é um dom. Você pode pedir esse dom a Deus. Senhor, me dá sabedoria de administração. E aí você vai ter uns insights que você vai olhar para o teu dinheiro, você vai ter uma facilidade de enxergar e falar, gente, eu vou fazer isso aqui. Ao invés de fazer isso, eu vou fazer desta forma. É uma coisa que só quem pede entende porque é espiritual, tá bom? Então, estabeleça o hábito de reconhecer o domínio do Senhor toda vez que comprar algo. É muito interessante, quando eu estudei sobre isso há 15 anos atrás, eu lembro que isso me confrontou muito. Eu falei, Deus, então me dá esse discernimento, me dá esse entendimento. E hoje, entenda bem, eu não sou miserável, e a Bíblia diz para você não ser, ter a mão retida, né? Como é a palavra que eu falei semana passada? Sovino, né? Avarento, né? Como a Bíblia fala. Não é isso, pelo amor de Deus, não vai sair daqui desse estudo dizendo o pastor falou que não é para gastar mais nada para ninguém. Vai passar fome em todo mundo da nossa casa que não é para comprar. Não é sobre isso. Mas eu hoje, quando eu vou a algum lugar, eu fico olhando se realmente é importante eu comprar aquilo ali que eu estou querendo comprar. Em que eu vou usar? Até a questão do coelho. Vai ser um gasto
que vai gerar um gasto. Ah, pastor, mas é para alegrar sua filha. E nós vamos entrar no segundo assunto, que é a questão de que ela não está pronta. E às vezes a pessoa não está pronta e você está gastando dinheiro para fazer. Às vezes, escuta isso. O filho, a filha não está merecendo parabéns. E você vai lá e gasta 30 mil numa festa. Eu já vi filha estar em rebeldia com a mãe, fez 15 anos, a mãe fez uma festa maravilhosa, gastou na época uns 20 mil reais, isso há muito tempo atrás, foi uma festa, uma das melhores que eu fui na época. Uma semana depois a filha estava dando tapa na cara da mãe. Aquela mãe deveria parar e analisar se ela deveria ter aquele gasto todo. Aquilo foi, até hoje essa menina nunca respeitou e honrou a mãe dela. E eu sempre falei para ela, olha, a festa que a sua mãe fez para você foi uma das maiores festas que eu fui na época. E olha que na época eu ia em muitas festas, né, por conta da igreja. Então eu falei, olha, sua mãe sobrou muita coisa, foi fartura, foi lindo, foi uma realização do seu sonho. Você tem que olhar para isso, você tem que botar gratidão. Mas o que aconteceu? Ela foi presenteada financeiramente. Eu já vi filhos rebeldes ganhando iPhone. Vocês estão entendendo isso? Então você precisa pedir a Deus esse entendimento, falar, Senhor, eu preciso ter esse domínio, sabe? De não sair desenfreadamente. Outra coisa, irmãos, existe uma... Lembra do sistema de Deus e o sistema do mundo, que foi um dos estudos que nós fizemos aqui da finança? O sistema de Deus é esse que eu estou te ensinando. O sistema do mundo é compre batom, compre batom. Você precisa disso, 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 você precisa desse negócio novo que saiu porque a não sei quem está fazendo a propaganda e não sei o que, não sei o que. E você vai nessa e daqui a pouco toda hora tem um negócio novo, daqui a pouco, quando você vê, você não tem mais vida financeira. Aí, quando você vai, olha, é incrível. Acabou o Dia das Mães, daqui a pouco, espera aí, já vai começar a colocar negócio de... Hã? Ah, irmão, nem fala disso. Misericórdia. Eu, então, irmão, que maio é aniversário de casamento. Nós fizemos na segunda-feira aniversário de casamento, 23 anos. Hoje a pastora não está aqui, porque é o aniversário dela, e ela me liberou para estar aqui com vocês hoje à noite, né? Mas ela falou, não posso atrapalhar o culto a Deus, então vai lá e faça a sua parte. Então, é aniversário de casamento, aniversário dela, Dia das Mães, a gente já entra num consenso. Eu não preciso me arrebentar para agradá-la. Entramos num consenso para que o valor que for investido na vida dela seja verdadeiro, real e tranquilo, que não vai comprometer a finança da família. Agora, se eu não tenho esse entendimento, ia eu querer fazer uma coisa bonita, gastar um dinheiro, fazer uma viagem com ela. Quando a gente voltar, comer ovo e as contas tudo acumulada. Já fizemos isso lá atrás. Há 25 anos atrás já fizemos isso. De dar uma festa hoje e amanhã comer ovo. Promover eventos para agradar pessoas e depois ficar com dificuldade financeira. Então, o que vocês estão aprendendo aqui é fundamental para que vocês não pequem contra Deus e depois vem pedir a Deus para tirar da situação. Vamos lá, então. Razões e circunstâncias difíceis. Deus permite que a gente passe por situações financeiras para nos ensinar, para a gente aprender. Enquanto não aprender, a gente vai ficar tendo situação financeira difícil. Quando você aprende, aí sim você começa a ter uma visão diferente. Olha o que diz aqui. O Senhor permite circunstâncias difíceis por 3 razões. Primeiro, cumprir suas intenções. Isso é ilustrado na vida de José, que quando adolescente foi vendido como escravo pelos seus invejosos irmãos. José compreendeu isso e reagiu corretamente para com os seus irmãos. Olha o que ele diz, que declaração perfeita. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis. José falando para os irmãos. Contra vós mesmos, né, por terem feito, né, me vendido para estar aqui, Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Olha o entendimento de José. Ele entendeu que toda aquela dificuldade, ele precisava manter uma postura, porque se ele aprendesse com aquela dificuldade, mantivesse a postura dele, Deus iria honrar. Então, as situações difíceis que a gente passa financeiramente é para nos ensinar
É Deus permitindo mesmo a gente aprender. José, você percebe que em todos os momentos ele manteve a postura dele e ele aprendia muito rápido, ao ponto de declarar isso. A gente, às vezes, demora muito tempo para aprender as coisas. Se relacionar com pessoas, amizade, a gente demora muito tempo e toma muita punhalada, é muita falsidade, é muita ingratidão. Aí você demora muitos anos para aprender as coisas, então você apanha muito tempo, e aí você bota a culpa em Deus. José ele não botou a culpa nem em Deus, nem nos irmãos que fizeram mal a ele. Porque ele entendeu que aquilo tudo que ele passou foi um aprendizado, foi importante, porque ele manteve a postura e Deus honrou e abençoou. Deus me ensinou nas dificuldades financeiras a ter a postura que eu adquiri, aprendendo na palavra, e conquistar o que hoje não, né? Muitos anos eu passei a conquistar, por causa de pancada. Porque a cada pancada eu falei assim, eu não quero ficar passando por isso. Puxa, isso aqui é horrível. Você não ter paz, você não dormir bem, você ficar preocupado, você ficar angustiado, você ficar ansioso, você... Então eu falei, Deus, me ensina, me ajuda, me ajuda. E hoje eu agradeço a Deus por todas as dificuldades, porque hoje Ele me fez uma pessoa mais centrada. Eu, abrindo aqui um pedaço da minha particularidade, hoje em dia eu não faço mais festas. Não faço. Se eu quiser um dia chamar alguém para ir na minha casa e fazer ali alguma coisa, eu vou fazer. Mas nunca mais nós vamos fazer festa para agradar ninguém. Não vamos mais para festas ou para qualquer lugar que vai nos gerar um custo que vai comprometer a nossa família. Nós não vamos tomar nenhuma atitude mais para agradar ninguém e comprometer a vida financeira, a saúde financeira da minha família, dos meus filhos, da minha esposa. Então, foi entendendo isso e sofrendo, nós já sofremos tanto. Por causa dessas questões, minha esposa ficou doente na época, né, recém-casado, e eu não tinha dinheiro para comprar o remédio dela. Mas todo final do ano a gente fazia o chamado Réveillon, fazer festa para a família toda. Quantas vezes meu filho não pôde ir num passeio porque nós não tínhamos o dinheiro, mas todo ano a gente tinha os compromissos familiares e sociais. Vocês estão entendendo isso? E quantas vezes não tínhamos o dinheiro para o remédio, porque a gente tinha gasto com outras coisas. Então Deus foi me dando essa consciência. Ah, pastor, então você vive uma vida que você não faz nada? Não, pelo contrário. Mas eu só faço aquilo que realmente todos os aniversários a gente faz de acordo com o momento. E mesmo assim nós temos um padrão. E se esse padrão for atrapalhar a nossa vida, o que o Deus me ensinou e eu quero compartilhar com vocês aqui? Invistam na estrutura familiar de vocês. O que significa isso? Ao invés de eu pegar e fazer uma festa para o meu filho, e não sou contra quem faz, quem cada um faz como quer, estou dando ensinamento do que eu aprendi. Ao invés de eu fazer uma festa para o meu filho de 20 mil reais, com 5 mil, eu vou dar bastante coisa para ele. Eu vou comprar uma mesa maneira, eu vou comprar um computador ali, agora não mais, né? Um computador agora bom é 5, 6 mil reais. Mas se eu tiver que gastar 20 mil em festa, eu gasto 10 mil com ele, dando um computador para ele estudar para o concurso, para ele ter uma mesa decente, um quarto agradável, compro um ar-condicionado. Prioridades. Tem gente que não. Gasta lá fora, mas não tem uma estrutura. E aqui eu não estou condenando, não sei da vida de vocês. Eu estou te ensinando a pensar como Deus orienta que pensa, tá bom? Quem está entendendo, diga amém. Mais razões aí para você entender. Então, desenvolver, ele também quer desenvolver o nosso caráter. Ele quer desenvolver o nosso caráter. O caráter de José foi forjado dessa forma. Todo homem de Deus na Bíblia e mulher de Deus, eles foram forjados no fogo, literalmente. Passaram pelo... Sabia que toda dificuldade que você passa é Deus forjando o teu caráter? Só que se você não entender isso, você vai ficar apanhando. A espada, ela corta a cabeça, ela tem aquela propriedade, a espada de guerra, porque ela é forjada literalmente no fogo, água gelada para dar o choque. Se ela rachar, volta para o fogo de novo, vai ser derretido aquele aço, e depois de tudo ainda fica tomando pancada. A Bíblia fala de forjar, é sobre isso.
É por isso que a gente fica tomando pancada, pancada, pancada. É para aprender. Se não aprender, então desenvolver o caráter santo, ou seja, você começar a ter um pensamento separado da massa. Nunca na história do mundo o ser humano foi tão manobrado como está sendo agora. Antes, a gente era manobrado, a massa de manobra, pelas propagandas. Era só propaganda de televisão. Compre batom, compre batom. Aí tem aquela propaganda da Parmalat com aquelas criancinhas lindas, com aquela roupinha de bichinho. Aí a gente passou a beber mais Parmalat por causa daquilo ali. E aí vem a outra propaganda. Era só assim. Agora não. Agora a propaganda te persegue no celular. Se você falar, eu quero comprar um colchão, vai aparecer colchão no teu celular. Se você pensar, vai aparecer colchão no teu celular. Eu estava conversando com fulano sobre isso, mas apareceu para mim, que é de Deus. Não, irmão, não é de Deus. É manobra, entendeu? Agora eles percebem, né, pelo algoritmo, o tempo que você para numa postagem. Se você parar mais de 5 segundos numa postagem, eles entendem que aquilo ali é interessante para você. Aí eles começam a te mandar aquilo. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, nunca foi tão forte essa manobra que eles estão fazendo. E as pessoas estão como zumbis. E compra, e compra, e compra. Antigamente, maquiagem era pó de arroz. E estava tudo certo. Aquele batom que vinha dentro de um moranguinho. Agora é 3D, 4D, HD, Full HD. É maquiagem da Mary Kay, da Virgínia, da Boca Maluca, não, Boca Louca, né? Boca Rosa, Boca Roxa, Preta. Aí tem, você vai em Campo Grande, irmãos, Campo Grande. Não tinha uma loja de maquiagem. Hoje, cada esquina tem uma loja de maquiagem. Óculos, misericórdia, meu irmão, você não consegue dar um passo sem alguém esticar a mão para você e te oferecer. Ainda mais se você usa óculos, é terrível. Ótica. Vocês estão entendendo? Então você hoje, se você não ficar ligado, você vai se endividar a vida toda. Você vai estar sempre achando que você precisa, mas na verdade é massa de manobra, é o ritmo hipnótico. Você vai, e eu preciso desse, é o óculos da gatinha, o óculos não sei de quê, o óculos não sei de quê. Eu preciso ter 3, porque a fulana lá na televisão. Meu irmão, eu sei que é forte, porque eu já caí nisso, eu que ensino sobre isso, já caí nisso. Uma vez eu vi um produto lá, aí eu vi um famoso oferecendo. Por que eles botam um famoso para oferecer? Para a gente acreditar. Mas o miserável é mentiroso, ele nem usa aquilo. Aí ele botou lá um produto lá, eu comprei o produto, R$ 97,90. Eu falei, não é R$ 100. Menos de R$ 100. R$ 97,90. Comprei, potinho bonitinho, passar no dente, para o dente ficar bonito. Quando chegou o potinho, 97, guarda esse número, R$ 97,90. Não foi R$ 100, gastei pouquinho. Não sou miserável, menos de R$ 100. Quando chegou a embalagem bonita, um potinho, lindo, bonitinho, branquinho, eu lembrando daquele artista com dente igual tecla de piano. Falei, o meu vai ficar assim também. Quando eu abri o pote, um pó preto. Sabe o que era? Pó, carvão em pó. Falei, com 97 eu comprava 5 sacos de carvão, moía, porque minha mãe fazia isso quando eu era criança. A minha mãe, ela batia o carvão, botava na escova de dente e escovava o nosso dente. Eu falei, eu paguei 97, mas eu falei, deve ter um gosto de menta. Pelo menos eles gastaram o dinheiro para botar menta no meio do carvão. Quando eu peguei, que eu coloquei, aquele troço horrível, amargo, carvão puro, meu irmão! Vocês estão entendendo? Mas a gente vai vendo e a gente quer, aí daqui a pouco aparece a maquiagem tal, aí não sei o que, aí a pessoa vai lá e compra, e quando você vê, teu dinheiro está indo para lá, para cá, seus resultados são muito menores. Então, em nome de Jesus, começa a falar, Deus, me arrebenta mesmo, eu mereço apanhar. Um cara que compra um carvão tem que apanhar, irmão. R$ 97. E outra coisa, vou te dizer, pelo tamanho do pote, foi só um pedaço de carvão que eles marretaram lá. E foi na marreta, aquilo estava mal quebrado. Não aceito isso, nunca mais eu caio nessa. Entenderam? Vamos lá então, o caráter santo, algo que é precioso aos olhos do Senhor e é frequentemente desenvolvido durante períodos de
Romanos 5, 3, 4 diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Eu gosto de apanhar, eu gosto que eu aprendo só apanhando. O ser humano só aprende apanhando. Jacó, vamos para a Bíblia? O pastor está dizendo que tem que me bater. Jacó era enrolão, estava lascado, problema na família, o cara era da pá virada. Foi querer tretar com o anjo. O que aconteceu? Apanhou do anjo, saiu mancando. A Bíblia deixou bem claro isso. O anjo, ó, aqui, ó. Aí aquele cara arrogante que dava a volta em todo mundo, voltou de cabeça baixa, mancando, todo lascado. Às vezes, você está assim, não é maldade de Deus, não. Só que naquele momento que o anjo arrebentou Jacó, ele muda o DNA de Jacó. Jacó passa a se chamar Israel. Aquele cara que era todo errado, que estava dando volta nas pessoas, estava fazendo tudo errado, ele volta quebrantado. E a pancada que a gente toma é para quebrantar, porque nós somos orgulhosos, a gente é treteiro, a gente arruma opção de confusão com Deus. Aí Deus vai lá e fala, tudo bem, uma pancadinha de leve, até aprender. Não aprender, vai fazer igual Jacó, volta mancando, mas volta transformado. Amém? Amém. Amém sai fraco nessas horas, né? Nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? E perseverança Está aqui a dica. Se você está sendo tratado, arrebentado, é Deus tratando o teu caráter. Então comece a aprender rápido. Se não aprender, enfim, felizmente. Por quê? Que bom que Deus ele disciplina. E às vezes a dificuldade que você está é Deus te disciplinando. Porque o Senhor corrige a quem? Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos o quê? Participantes da sua santidade. Ou seja, ser santo é ser separado. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu aprendi a ser separado do sistema. Ser santo, gente, não é perfeito, não. Ser santo é separado. O que é ser separado? Graças a Deus, hoje, quando eu digo, né, alguns anos atrás, eu aprendi a não ir no sistema. Deu para entender? Quando o sistema fala, isso aqui é o que é o bom, eu vou para o outro lado. Isso aqui está fazendo muito sucesso, Quando faz muito sucesso, irmão, eu boto 2 pés atrás. Está todo mundo indo, eu vou esperar para ver o que vai acontecer. Então, isso é você ter uma mentalidade separada. Você não está num ritmo ali hipnótico de todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Está todo mundo fazendo isso, todo mundo comprando isso, eu vou comprar também. Não. Pensa se realmente você pode fazer parte daquilo ali. Tá todo mundo indo em tal lugar. Aí vai você também. É muito comum isso, né? Tá todo mundo viajando para tal lugar. Eu também quero. Aí vai você. Só que você não é todo mundo. Sua mãe já falou, você não entendeu. Seu irmão foi para Disney, irmão. Eu acho bonita a Disney. Eu sou apaixonado pela Disney. Mas o que gasta para ir? Para ficar? Eu não sei o que gasta mais. Se é ir ou é ficar. Porque chega lá, irmão, é tudo em dólar. Aqui nós ganhamos em real. Eu quero ir, tá, irmão? Não é visão pequena, não. Que Deus nos leve para Disney todo dia, toda hora. Toda semana a gente ir para Disney, amém? Mas tem que você ir para Disney e quando você chegar aqui, o que você gastou lá está na tua conta de novo, entrou. Amém? Agora vai para Disney. Quando volta negativo e o boleto que tu gastou lá. E outra coisa, irmãos, eu vou dar uma informação para você. Não é para tirar seu sonho de princesa, não. Mas lá nos Estados Unidos ninguém parcela cartão, não. Sabia disso? Não tem 10 vezes sem juro, 3 vezes sem... Não tem, não. O cartão lá é só à vista. Aí quando você volta, a pancada vai ser ali, irmão. Forte, tá bom? Não tem nem cartão? Então me fala. E nem vou para a Europa, então, irmão. Só como parcelado. Fala no microfone para ficar na gravação aqui. Vai, fala. Na Europa... Um italiano, ele estava falando na internet isso, que ele veio para cá, para o Rio, e ele ficou muito confuso que perguntavam para ele, crédito ou débito? E aí ele ficava sem entender, o que é isso? Crédito e débito, o que é? Coisa de brasileiro. Não existe, Aí, ó, eu não vou para esse país aí não, né? A Europa toda ali, então já me avisa que eu não já vou para lá. Só, tchum, irmão, só parcelado, só no crédito. Vencido por... Então, mas a tristeza... vamos lá, então. Então, a disciplina. Não fica triste, não. Porém, na disciplina, para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade, dessa separação, toda a disciplina. Olha, isso aqui é muito difícil as pessoas entenderem, mas eu creio que você está buscando conhecimento. Até os visitantes abençoados vão entender isso.
Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de, mas de tristeza, que quando você é disciplinado, você fica triste. Ou depois, entretanto, produz fruto pacífico, de paz, aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. As pancadas que Deus nos dá, as pancadas que Deus permite que a gente tome, seja em relacionamento interpessoal, relacionamento casamento, conjugal, financeiro, em qualquer área da sua vida, é para isso aí, ó. É produzir para você esperança. No início é tristeza, é por isso que quando o pastor prega aqui, que às vezes eu pego pesado, eu sei que você fica triste. Mas essa disciplina é para isso. Na hora parece tristeza, mas depois você vai ver que aquilo ali é alegria. Eu agradeço a Deus por todas as vezes que eu tive dificuldade, principalmente na área financeira. Então ele está disciplinando você como filho. Quando obedecemos, podemos esperar que o nosso amoroso Senhor aplique a disciplina. Frequentemente será por meio de circunstâncias difíceis. Bota isso no teu coração. Ninguém aprende na festa. Me fala uma coisa que você aprendeu na festa boa, proveitosa. Ter sabedoria numa festa. No carnaval, lá quando você estava lá, cuidado com o pimpolho, que o pimpolho está de olho, com o dedo para cima. Tu aprendeu o quê, irmã Kari, quando a irmã ia pro irmão Jefferson, como é que era o nome daquele lugar lá, do baile de charme? Viaduto de Madureira. Quando a irmã estava lá no viaduto de Madureira, lá dançando charme, aprendeu o quê? Vocês estão entendendo? Na festa você não aprende nada. Aprende é beber, fazer besteira. Agora, na disciplina, na pancada, você aprende. Tem gente que não aprende nem na pancada, né? Que você tem o coração ensinável. Então, frequentemente, será por meio das circunstâncias difíceis para nos encorajar a abandonar o nosso pecado e para compartilhar a sua santidade. Eu quero liberar uma chave para você entender o que significa isso. Escute isso e talvez o que eu vou te falar aqui agora, talvez não, eu creio que pode ser uma chave virando na sua mente. Todos nós temos o nosso jeitão. Todos nós, né? Enjoados, veiacos, reclamões, treteiros, orgulhosos, barraqueiros. Cada um tem lá o seu perfil. Porém, tem algo que atrapalha muito a nossa vida, que são o nosso DNA, a nossa genética. E, às vezes, essa impulsividade ou compulsividade, esse comportamento de não ouvir conselho, de não gostar de ser disciplinado, de não querer que... o pastor está falando para querendo que eu controle minhas finanças, ele não manda na minha vida? Essa marra, essa treta que você tem, isso aí tem a ver com o teu DNA. Isso vem lá dos teus avós, tataravós, bisavós, avós, dos seus pais. Aí o que acontece? Sabe como é que se muda DNA? Aí eu quero liberar essa chave para você. DNA é algo que está dentro de você, não tem como mudar. Eu não consigo mudar o seu DNA, porque é DNA, está dentro do seu sangue, a sua genealogia. Está em você, o seu jeitão da mamãe, do papai. Se seu pai era muito seco, muito frio, você vai ser. Se sua mãe era espalhafatosa, há uma probabilidade de você ser espalhafatosa e tal. Se sua avó era uma pessoa iracunda, então você carrega características do DNA, da família. Só tem uma forma de você ser livre disso. Sabe qual é? É na pancada. DNA, por estar dentro de você, só tem uma forma de tirar isso. É na pancada. É você sendo de fora para dentro. Assim como Deus fez com Jacó. Jacó, ele estava impregnado aquilo dentro dele. Então, às vezes, as pancadas que você toma é para tirar coisas que estão aí dentro. Quando a gente está com um pote ou com o ketchup, didaticamente para você entender, o ketchup, quando ele está preso lá dentro, como é que a gente tira o ketchup? Para Deus tirar coisas que estão dentro de você, ele vai precisar dar umas pancadas. Então, quando você apanhar, aprenda. Se relacionou com as pessoas, abriu o coração, abriu a alma, apanhou, é Deus tirando esse comportamento seu de abrir sua alma, de você se doar muito. A Bíblia manda você ser, não sejais demasiadamente bom. Aí você quer ser bom demais, boa demais. Aí apanha, sim ou não? É Deus te tirando isso dentro de você. Ai, pastor, então não é para ser bom, sede manso como a pomba, mas prudente como
tem que estar ligado. Você está lidando com as pessoas, você tem que estar ligado ali no comportamento, na fala. Às vezes a pessoa libera falas para você, você nem percebe. E vai ali, daqui a pouco, quando vê, apunhalada. Vocês estão entendendo? Uma vez eu conversando com uma pessoa, essa pessoa eu levei para almoçar, era um amigo, almoçando junto na mesa. E aí essa pessoa falou algumas coisas, mas na época eu não tive ali por ser amigo, né? E geralmente quem está perto é que consegue te atingir, nunca quem está longe. E aí sentou na mesa, aí fez algumas. Ai, poxa, eu vejo que as pessoas te honram. Ah, eu acho isso aqui assim, assim. Eu entendi pelo coração estar envolvido e pela guarda estar abaixada, eu entendi que ele estava elogiando, que a pessoa estava tal. Mal eu sabia que dentro do coração daquela pessoa, aquela pessoa queria ter essa mesma honra que ele entendia que eu recebia, e logo depois ele armou um plano para justamente estar numa posição em que eu estava e ter o que eu tinha. Enfim, não estou falando em parábolas aqui para não falar mal de ninguém. Mas só para você entender. Então, o que eu entendi com isso? A gente, às vezes, é bom demais. A gente abre a guarda, abre a alma. Foi aí quando Deus me ensinou a estudar sobre a alma aberta, a alma fechada, sobre você ter esse entendimento. Não é, pastor, então não é para confiar em ninguém? Não, você deve confiar nas pessoas. Mas você tem que estar entendido com essas pancadas que você toma. Deus me ensinou, vou resumir numa frase. Nunca se apegue no que as pessoas falam. Ai, você é maravilhosa, irmã Adriana, que hoje, que pessoa legal você é. Tudo bem, eu posso falar isso, mas observe o meu comportamento. Se realmente eu te honro de acordo com o que eu estou falando. Ai, você é tudo. Ai, você é tão boazinha, você é tão bonzinho. Ai, você é um grande amigo. Amiga! Ai, você é linda! Tudo bem, receba, ok. Mas observe o comportamento. Quando você fala de um sonho para essa pessoa, o comportamento dela, se ela tem conexão com você, ou se ela só de fala bonita, ou se ela realmente se preocupa. Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá, então, para a gente ir para o fim? Então, enquanto você não aprender essas coisas, Deus vai te bater, desculpa. E para o teu bem. E para o teu bem. Não fica chateado com Deus, não. É disciplina. O filho que fica chateado com o pai por causa de disciplina vai doer mais ainda. Então, frequentemente, será por meio de circunstâncias difíceis para nos encorajar a abandonar o nosso pecado, a nossa atitude errada e para compartilhar a sua santidade. Ah, pastor, pecado? Não, eu não bebo, não fumo, estou na igreja. Ei, eu já pequei várias vezes, sabe o quê? Omissão. Omissão é pecado. Você viu a pessoa ter uma atitude, lá no teu coração você viu que aquela fala, aquela atitude não foi legal e você se omitiu e não falou. A pessoa foi ali, foi, chegou lá na frente e te dá a punhalada. Você pecou por omissão. Covardia. Você se acovarda de se levantar e falar, não, isso não é legal, não vamos agir assim, não faça assim, não. A pessoa está vindo falar mal do pastor para você. E você, ao invés de você se posicionar, fala, poxa, isso aqui não é legal, não. Poxa, isso aqui não, você tá. Vamos perguntar isso ao pastor. Não, você só escuta, você se acovardou. Você pecou. Ah, mas eu não falei mal, mas você ouviu, foi covarde. Você se acovardou. Você poderia falar, não, vamos ver isso aí. Não, então, se está acontecendo isso, vamos lá perguntar para tratar isso aí. Não, você se acovardou e você apenas ouviu. É pecado. Então, às vezes, a gente está cometendo pecados e a gente acha que eu não peco porque eu não bebo, não fumo, não mato, não roubo. Mas às vezes você está cometendo pecado com você mesmo e contra Deus com a tua falta de atitude. Omissão é pecado. Covardia é pecado. Passividade é pecado. Tem momentos na sua vida que você tem que se posicionar e tomar uma atitude. Aí a sua passividade, as coisas ficam acontecendo e repetindo, as pessoas estão limpando a cara com você e tá você ali, não sei o quê. Daqui a pouco, quando você vê, você tá maluco porque, mas eu estou na igreja, eu sou bonzinho. Pecou porque foi passivo ao extremo. Não sede manso como a pombinha. A pomba que é assim, né? Aí voa. Não, tem que ser de vez em quando igual a águia, irmão. Tem que ser igual um gavião. Irmão, de vez em quando tem que ser igual a águia. E se a pessoa gavião, irmão, vai com a unha assim, ó. Não, aqui não, que isso? Ser como leão, reinado, nós aprendemos sobre isso aqui. E o que eu estou falando para você não é te ensinando a ser ruim, é te ensinando a se defender. A minha filha é minha filha, eu a amo. É uma muito boazinha, Laura, mas eu ensino ela, não é se defender de briga, não, tá? É se defender com palavras, não precisa brigar.
Ela tem que, se uma garota ficava pegando a borracha dela o tempo todo, é aquela criança pidona, toda hora pedindo, o lanche dela, o dinheiro dela. A menina estava pedindo, porque a Laura, com tudo, ela não é perfeita, mas ela tem um perfil de boazinha. Então eu tive que ensiná-la a se posicionar e dizer, olha, eu vou te emprestar essa vez, mas todo mundo tem que ter seu material. Não posso, e outra coisa, eu não posso ficar te emprestando o tempo todo. Converse com seus pais, fala com ele. Se você não tiver condições, eu falo com meu pai, com a minha mãe, eu trago uma borracha para você, mas eu não vou ficar te emprestando a minha borracha. E se ela insistir, fale assim, eu vou falar com a tia. Não, eu vou falar com a professora. A forma de falar te defende. Tenha postura. Outra coisa, já viu que ela é pidona? Então não fique dando abertura para ela, se posicione. Uma vez ela comeu lanche, tudo bem, mas toda semana, às vezes a Laura ficava sem lanche para dar o lanche para ela. Vocês estão entendendo isso? Então, eu ensino ela a não se acovardar nesse sentido. E às vezes as pessoas te machucam, te magoam com palavras e você fica ali segurando e tal. Não é para você brigar com a pessoa. Existe uma coisa chamada autoridade. Todos nós temos autoridade. Você é autoridade sobre a sua vida. Eu não posso te levantar aqui e dar um tapa no rosto, mesmo eu sendo um pastor, um líder espiritual, uma autoridade, e dar um tapa no rosto de nenhum de vocês aqui. Vocês têm que segurar a minha mão e dizer, pastor, eu amo a sua vida, te respeito, mas não age assim comigo. Eu quero continuar te respeitando. Eu te respeito? Por que você está me desrespeitando? Não, isso assim, aí você vai levando, e quando eu digo tapa, entenda-se no sentido figurado. De atitudes que você está se sentindo mal, alguma coisa, você tem que chegar para a pessoa e dizer, olha, não fale dessa forma. Eu lembro que, logo no início do casamento, sei lá, acho que 1, 2 anos depois do casamento, eu, pelo meu jeito, né, eu olhava para a pastora, para minha esposa, né, na época, com um olhar, quando eu estava muito agitado, fazendo um evento na igreja e tal, e eu sou a 350, né, irmão? Graças a Deus ela é o meu equilíbrio, ela vai a 110, mais ou menos, né? Eu vou 350 na curva. Então eu ficava, bora, vamos, isso aqui. E eu olhava para ela de um jeito que eu fulminava ela com o olho, mas não era, eu não percebia que eu fazia isso. Um dia ela chegou e falou para mim, Ney, eu tenho certeza, te conhecendo, que não é por mal que você faz isso. Mas você me olha de uma forma que parece que você vai me bater. Não é o caso, não é o caso. Quem está aqui sabe disso. Eu não tenho longe de mim. É só cara de feio mesmo, tá? É só a cara. Mas eu sou amoroso com ela. Porém, na hora eu não percebi a cara que eu fazia, o olhar que eu fazia para ela, fulminava. Ela falou assim: o seu olhar era tão forte, tão profundo, que eu me sentia mal. Eu me sentia, sabe? E ela sinalizou isso para mim. Ela usou a autoridade dela para impedir uma ação errada minha. E aí, olha, eu falei, então me ajuda. Aí toda vez que eu olhava para ela, eu falava, você está me olhando daquele jeito. Aí eu falava, me ajuda. E aí eu fui mudando isso e percebendo uma coisa que eu não percebia. E vocês estão entendendo? Então é sobre isso. Não é ela vir me bater, e jamais, né? E nem eu bater. Ela se levantou e falou. E eu também. Ela tem um jeitinho, tinha, né, um jeitinho da mãe dela. Toda mulher tem um jeitinho da mãe, né? Aí ela vinha, às vezes a gente estava falando alguma coisa, e ela fazia a cara da mãe dela. Falou, está fazendo a cara da sua mãe. Entendeu? Mas é uma cara de quem... Ou então você está falando uma coisa com a pessoa não fala nada não, fica quieto. Eu amo feedback, aí você fala, a pessoa fica quieta. A mãe dela que é assim. Você fala uma coisa, a velha emenda outro assunto, nem liga para o que você está falando não. Agora você imagina isso num casamento. Aí eu falei, olha, então vamos... Aí a gente vai ajustando dessa forma. Um dizendo para o outro aquilo que precisa ser feito, mas ajudando um ao outro. Amém? Irmão Ronaldo, para a gente ir para o fim. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Então, pastor, o senhor falando a respeito do pecado que há na omissão, né? A gente prestar atenção, né, nas coisas que as pessoas nos falam, né? Me veio aqui em mente aquele momento em que Pedro, né, que era o discípulo mais alterado, né? Naquele momento que ele mencionou algo e Jesus viu ali que não era Pedro usando daquela palavra, né? E ele repreendeu, né? Mas ele repreendeu no sentido de quê? Repreendeu o que estava ali, Ele percebeu que aquela fala não era uma né? fala E o Pedro, por ser discípulo, ele não se preocupou em magoar Pedro, né? Porque ele sabia do que estava ocorrendo ali, entendeu? Então, assim somos nós. A gente lidar com várias pessoas no dia a dia, dentro da família. Então a gente tem que estar atento, conectado para ver o que realmente, né, aquela fala. Sim, isso acontece muito, tá? Exatamente. Se o diabo teve coragem, gente, escuta isso, de Pedro, diante de Jesus,
O diabo usou a boca de Pedro para falar uma coisa, mas Jesus teve esse discernimento de identificar e repreender o mal. Acontece muito com a gente isso. A pessoa está ali falando uma coisa para você, às vezes o diabo, não é que o diabo está na pessoa, tá, gente? O diabo não entrou em Pedro. Ele simplesmente sugestionou no ouvido de Pedro e Pedro reproduziu. Isso é muito comum. Você está numa briga com alguém, é muito comum você falar, fala isso, fala que odeia, eu te odeio. Não é você que está falando. O inimigo está no teu ouvido dizendo, diz que odeia, que ele sabe que aquela palavra vai ferir. Vocês estão entendendo? É assim que funciona. Então a gente tem que pedir a Deus esse discernimento, e o assunto era finança e foi para o outro lado. Mas tudo bem, vamos fechar isso aqui. É eu que estou levando o assunto para o outro lado. Mas tudo tem a ver, gente, com você entender como se posicionar diante da sua vida financeira, conjugal, sentimental, emocional. Eu falei para esse bombeiro, eu falei, olha, aprenda a se posicionar diante da sua vida. Você se posiciona. Ele tem uma postura de comandante. Eu falei, então, você tem uma postura excelente como profissional, mas você tem que se posicionar aqui agora, porque aqui você está perdendo a batalha. Então, você precisa se posicionar diante do seu casamento, diante do seu relacionamento, diante das suas amizades, diante da sua vida financeira. Parar de ir com a massa de manobra, tá bom? Confiança e controle. Confiança no controle de Deus. Você pode ficar tranquilo sabendo que o seu amoroso Pai Celestial está no controle de cada situação que você enfrentará. Ele usará cada uma delas para um propósito bom. Aprenda e saia daqui aprendendo isso. Tudo que você está passando, primeiro, a culpa não é de Deus. Pode puxar a ficha que você tem culpa no cartório. Então reconheça e peça perdão, e a partir de hoje fala, Senhor, então eu vou me preocupar com a minha vida financeira, e eu vou me preocupar com como eu gasto o meu dinheiro, como eu me relaciono com a minha esposa, namorada ou noiva, ou noivo, noiva, namorada, noiva e esposa. Namorado, noivo e esposo. Você tem que se preocupar. Finanças, como é que eu estou lidando com o meu dinheiro? Como é que eu estou lidando com o meu trabalho? Como é que eu estou lidando com o meu chefe? Como é que eu estou lidando com as minhas amizades? Comece a se preocupar com isso e colocar isso diante de Deus. E aí a dica é que você aprendeu hoje aqui para a gente fechar essa parte. Porque a parte de Deus já está feita. A sua parte é falar, Senhor, me ensina a fazer da forma que o Senhor quer que eu faça. Me ensina a me relacionar em amizade com as pessoas, no meu casamento. E aí quando você reconhece isso, não sou eu, mas é o Senhor. E aí na semana que vem, o próximo tema é a nossa parte. Se essa irmã aceitar o desafio, né, a proposta de emendar aqui comigo a partir da semana que vem, ela vai falar sobre abundância. Eu quero ensinar para vocês sobre essa questão de você abrir a tua vida, porque é muita escassez, é muita palavra contrária, você recebeu uma carga muito grande negativa. Você não vai dar certo, você não vai passar nessa prova, você não é capaz. Seus familiares fizeram um voto de pobreza, né? Infelizmente, muitos que eram da católica ou fizeram um voto de pobreza e acabaram trazendo para a família uma energia de escassez e pobreza, porque o voto ele é feito para um santo. Mas por trás desse santo tem uma entidade que comanda a miséria, é o espírito de miséria, e às vezes você está querendo prosperar e você não consegue, porque tem um voto de pobreza na sua família. Então é importante você buscar esse conhecimento para você saber qual é a parte que você precisa fazer. A pessoa fez a parte dela oferecendo a família para a escassez. Aí você carrega essa carga, agora você aprende qual é a sua parte. Mas só que agora eu quero que você aprenda sobre abundância, para você fechar as portas da escassez e falar, Deus, eu quero viver uma abundância na minha vida. Eu estou aberto para isso. Eu recebo. Aí você vai começar a aprender na Bíblia como receber abundância sobre a tua vida. A palavra que Deus liberou de bênção vai recair sobre você em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. A minha gratidão a vocês por estarem aqui numa quarta-feira, né? E eu tenho certeza que Deus ele há de honrar a sua atitude. Mais uma vez eu quero agradecer a presença dos visitantes aí, tá bom? Da Mariana e do Eduardo. Que Deus possa abençoar vocês e que vocês possam crescer, né? Buscar esse entendimento, esse conhecimento. Querendo tirar qualquer dúvida, no final do culto estarei à disposição, tá bom?